A chávena de café estilhaçou-se contra o chão de mármore no exato momento em que o mundo de Sarah Mitchell desabou. Larga o meu marido, sua vaca patética. A cafetaria no centro de Manhattan caiu em silêncio, exceto pelo suave zumbido da máquina de expresso. Sarah jazia estendida no chão frio, a sua barriga de 6 meses de gravidez exposta por baixo da camisola creme, a cadeira tombada ao seu lado como prova de um crime. Acima dela erguia-se uma mulher de saltos de designer, cabelo loiro perfeitamente arranjado, fúria a irradiar de cada poro do seu rosto de 28 anos. Já chega, Vitória! A voz de Robert Mitchell cortou o silêncio chocado, mas Sarah ouviu algo diferente no tom dele. Não era a raiva da sua amante. Era embaraço por ter sido apanhado. Sarah lutou para se levantar, os movimentos pesados com o peso do bebê que nunca tinha planeado carregar aos 48 anos. O público empresarial que frequentava aquele café sofisticado olhava abertamente agora, telemóveis já a emergirem de bolsos e carteiras. Ela quase podia ouvir as publicações para as redes sociais a serem compostas. Esposa de milionário atacada pela amante em plena luz do dia. Não te atrevas a dizer-me já chega. Rosnou Victoria Lawson, a sua voz afiada como vidro a cortar. Estou cansada de fingir que esta vaca importa. Prometeste-me que resolverias esta situação há meses. Resolver esta situação? Sarah finalmente conseguiu erguer-se, uma mão a proteger a barriga. 22 anos de casamento reduzidos a uma situação que precisava de ser resolvida. Senhora, está ferida? Um jovem barista de olhos bondosos aproximou-se cautelosamente. Devo chamar uma ambulância? Sarah olhou para o marido de mais de 2 décadas. Robert estava ali, no seu fato de $1000, o cabelo grisalho impecavelmente penteado, o rosto a mostrar mais preocupação com a reputação do que com a esposa grávida que acabará de ser agredida. Aos 52 anos, ainda chamava atenção, ainda impunha respeito nas salas de reuniões da cidade, ainda fazia sentir-se a mulher mais sortuda do mundo. Ou fazia, até há 3 meses. Estou bem, disse Sarah em voz baixa, embora a anca latejasse onde batera no chão. Apenas desastrada, suponho. Vitória riu, um som como cristal a partir-se. Desastrada? É assim que lhe chamas? Sentaste-te de propósito nessa cadeira para causar uma cena. Manipulação clássica. Exatamente como Bob me avisou. Bob. O coração de Sarah apertou-se. Ninguém chamava Robert de Bob desde a universidade. Ninguém, exceto ela, nos momentos mais íntimos dos primeiros anos, quando ele sussurrava promessas de envelhecerem juntos. Vitória. A voz de Robert trazia um aviso agora, mas não o tipo de aviso que o marido deveria usar ao defender a esposa. Era a voz de um homem preocupado com testemunhas, com controlo de danos, com preços de ações em reuniões de administração. O quê? Os olhos azuis de Vitória ardiam. Toda a gente já sabe, Robert. Para de fingir que isto é algum grande segredo. Metade da sociedade de Manhattan já sabe que vais deixá-la por mim. A cafetaria pareceu encolher em torno de Sarah. Tornou-se consciente de cada olhar, cada sussurro, cada câmara de telemóvel apontada na sua direção. Essas pessoas iriam para casa nessa noite e contariam às suas famílias sobre a grávida humilhada em público pela amante do marido. Abanariam a cabeça e perguntariam como é que uma esposa podia deixar-se ser tão cega. Mas Sarah já não estava cega. 3 meses antes, quando a doutora Jennifer Walsh lhe dissera que estava grávida, Sarah sentirá que o universo lhe dava um último presente. Um bebê surpresa aos 48 anos, quando pensava que os anos de maternidade já estavam muito atrás dela. A filha de Robert, Emma, agora com 24 anos e a viver em Los Angeles, ficará radiante com a perspectiva de ter uma irmã ou irmão bebê. Mãe, isto é como um bebê milagre. O pai deve estar nas nuvens. Dissera Emma durante uma chamada de vídeo. Sarah também pensara o mesmo. No início, Robert parecerá chocado mas satisfeito, falando sobre berços e fundos universitários, e como esse bebê os manteria jovens. Até brincara sobre voltar a ser pai nos seus 50 anos, dizendo que lhe daria algo para se gabar no clube de campo. Agora, ela entendia. Robert nunca estivera feliz com o bebê. Ele tinha estado a calcular, Sra. Mitchell. O jovem barista ainda pairava por perto, claramente desconfortável com a cena a desenrolar-se no seu local de trabalho. Tenha certeza de que não precisa de cuidados médicos.
Caiu com bastante força. Ela está bem. Disparou Vitória antes que Sarah pudesse responder. Está só a ser dramática, é o que ela faz. Sarah olhou para aquela mulher que dizia conhecê-la tão bem. Vitória Lawson, 28 anos, MBA em Wharton. O império de construção do papá avaliado em 30 milhões de dólares. Sarah tinha feito a sua pesquisa na semana desde que descobrira o caso. Vitória era tudo o que Sarah fora há 25 anos. Ambiciosa, bonita, convencida de que o mundo lhe devia tudo o que quisesse. A diferença era que Sarah tinha conquistado o amor de Robert. Vitória estava simplesmente a tomá-lo. Na verdade, disse Sarah, a voz agora mais firme, acho que preciso mesmo de me sentar, o bebê. Disse-o de propósito, observando o rosto de Robert. Lá estava, o lampejo de irritação que ele tentou esconder. O bebê era um incômodo, uma complicação na sua transformação de meia-idade. Os olhos de Vitória estreitaram-se com algo que parecia ódio. Claro, disse o barista rapidamente, gesticulando para uma cabine no canto. Por favor, deixe-me ajudá-la. Enquanto Sarah atravessava com cuidado a cafetaria, ouviu a voz de Vitória atrás dela, mais baixa agora, mas ainda audível. É exatamente disto que estou a falar, Bob. Ela vai explorar esta gravidez até ao fim. Tens de pedir o divórcio antes que ela fique ainda maior, antes que os tribunais comecem a ter pena dela. Sarah afundou-se na cabine, as mãos a tremer enquanto pegava no telemóvel. Precisava de ligar a alguém. Mas a quem? A irmã vivia na Califórnia. Os pais tinham falecido há anos. As amigas mais próximas faziam todas parte do mesmo círculo social de Robert. O mesmo grupo que iria dissecar esta cena em jantares durante semanas. Rebecca Thompson. A colega de quarto da universidade. A única amiga que nunca se deixará impressionar pelo dinheiro ou pelo estatuto de Robert. Rebecca, que se tornará advogada de divórcios em Boston e passará a carreira a ajudar mulheres como Sarah a reconstruir as suas vidas. Os dedos de Sarah deslizaram pelo ecrã enquanto a conversa continuava atrás dela. Estás a ser ridícula, dizia Robert. A Sarah é minha mulher, a mãe dos meus filhos. Não é assim que pessoas civilizadas tratam estas coisas. Civilizadas. A risada de Vitória foi cortante. Não há nada de civilizado numa mulher de meia-idade aprender um homem com uma gravidez. Ela sabia exatamente o que estava a fazer. O polegar de Sarah pairava sobre o número de Rebecca. Assim que fizesse aquela chamada, não haveria volta atrás. Não haveria fingir que era apenas uma fase difícil. Não haveria esperança de que Robert voltasse a si e se lembrasse da vida que tinham construído juntos. Mas, enquanto ouvia o marido falar dos seus 22 anos de casamento como se fosse um negócio que correrá mal, Sarah percebeu que não havia nada que voltar. Carregou em ligar. Grávida. A chávena de café de Robert ficou suspensa a meio caminho dos lábios, o vapor a erguer-se entre eles no recanto ensolarado do pequeno almoço. Aos 48 anos, Sarah tinha praticado esta conversa na sua cabeça uma dúzia de vezes. Durante a viagem de carro de volta do consultório da doutora Walsh, tinha imaginado surpresa, alegria, preocupação com a sua saúde, talvez até lágrimas. Não esperara o cálculo cuidadoso que lampejou no rosto do marido. Eu sei que é inesperado, disse Sarah, sentando-se na cadeira em frente a ele. Através das janelas do chão ao teto, a propriedade em Westchester County estendia-se até ao horizonte. 10 acres de relvados e jardins meticulosamente cuidados que lhe tinham levado anos a desenhar. A doutora Walsh diz que, até agora, está tudo normal. O bebê nasce em janeiro. Robert pousou a chávena com a precisão matemática com que fazia tudo. Até a rotina matinal era coreografada. Café às 7h15, Wall Street Journal das 7h20 às 7h45, saída para a cidade exatamente às 8h. Como é que isto é possível? Perguntou. Tens 48 anos. Sarah. Nós nem sequer andávamos a tentar ter filhos. Havia algo no tom dele que lhe apertou o peito. Não a surpresa calorosa que esperara, mas algo mais frio, mais distante. A doutora Walsh diz que acontece mais vezes do que se pensa, disse Sarah com cuidado. A minha mãe teve o meu irmão quando tinha 46, lembras-te? E com todos os avanços nos cuidados pré-natais. Isso era diferente, Robert interrompeu.
pegando no telemóvel e deslizando pelos e-mails com a mesma atenção focada que momentos antes lhe dava a ela. A tua mãe não tinha outras prioridades. Considerações de carreira. Considerações de carreira. A voz de Sarah subiu ligeiramente. Robert, tu és o CEO da tua própria empresa, fazes o teu próprio horário. E eu deixei a minha prática há anos para me dedicar a Emma e à casa. Que considerações de carreira? Ele levantou os olhos do telemóvel e, por um momento, ela viu algo que não reconheceu no olhar dele. Algo que parecia quase ressentimento. As coisas estão complicadas neste momento na Mitchell Holdings, disse finalmente. Estamos no meio de uma grande aquisição. O conselho está em cima de mim por causa das projeções trimestrais. Não é exatamente a altura para complicações pessoais. Complicações pessoais? A mão de Sarah moveu-se instintivamente para sua barriga ainda lisa. O filho deles, uma complicação pessoal. Entendo, manteve a voz firme, como aprenderá a fazer nos anos difíceis, quando Robert construía a empresa e o estresse o tornava frio e distante. Bem, o bebê só chega em janeiro. Isso dá-nos 8 meses para nos ajustarmos. O telemóvel de Robert vibrou e ele olhou para o ecrã com óbvio alívio. Tenho de atender, disse, já a levantar-se. É o Peterson, do escritório de Hong Kong. Saiu do recanto do pequeno almoço sem lhe dar um beijo de despedida, já imerso em conversa sobre flutuações de mercado e câmbios de moeda. Sarah ficou sozinha entre os restos da sua rotina matinal cuidadosamente construída, observando um cardeal a construir um ninho no carvalho junto à janela. Devia sentir-se feliz. Tinham tentado durante anos dar um irmão a Emma antes de aceitarem que um filho era suficiente. Este bebê era um presente. Uma bênção inesperada que completaria a família de uma forma que ela já deixará de sonhar. Em vez disso, sentia-se vazia. O telemóvel tocou. O rosto de Emma encheu o ecrã com seu sorriso radiante. A filha herdara o cabelo escuro e o maxilar forte de Robert, mas os olhos eram de Sarah. Castanhos quentes, salpicados de dourado. Mãe, timing perfeito. Estava mesmo a pensar em ti. A voz de Emma carregava a energia de quem encontrara o seu lugar no mundo. Aos 24 anos, já se afirmava como realizadora de documentários em Los Angeles, a seguir histórias que lhe importavam com a mesma determinação que Robert levava para os negócios. Olá, querida. Sarah conseguiu um sorriso que Emma não via, mas talvez ouvisse na voz. Como vai o novo projeto? Incrível! Estamos a seguir 3 mulheres que começaram os seus próprios negócios depois dos 50. Mãe, devias ver estas mulheres. São guerreiras. Uma delas deixou o marido depois de 30 anos e abriu uma pastelaria com o dinheiro do divórcio. Agora ganha mais do que alguma vez ganhou como dona de casa. O peito de Sarah apertou-se. Isso parece fascinante. É mesmo. Há todo um movimento de mulheres a reinventarem-se mais tarde na vida. A sociedade diz-nos que somos invisíveis depois dos 50, mas estas mulheres provam o contrário todos os dias. Emma fez uma pausa. Mãe, estás a soar estranha. Está tudo bem? Sarah olhou em volta para o recanto do pequeno almoço, com a carpintaria personalizada e os azulejos pintados à mão, com vista para jardins que custavam mais a manter do que o salário da maioria das pessoas. Aquela casa tinha sido seu projeto durante 10 anos, a sua tela, quando Robert lhe disse que já não precisava de trabalhar. Na verdade, tenho uma novidade, disse Sarah. Estou grávida. O silêncio prolongou-se tanto que Sarah pensou que a chamada tinha caído. Grávida. A voz de Emma era quase um sussurro. Mãe, estás a falar a sério? Muito a sério. O bebê nasce em janeiro. Oh meu Deus! Sarah podia ouvir Emma mover-se, provavelmente andar de um lado para o outro no pequeno apartamento de Santa Mônica, como fazia quando estava entusiasmada. Mãe, isto é incrível. Um bebê. O pai deve estar a enlouquecer de felicidade. Sarah lançou um olhar para o gabinete de Robert, onde conseguia ouvir a voz dele a subir e descer em cadências de conferência. Ele está a processar. Mãe, tu vais ter um bebê. Esta é a melhor notícia de sempre. Vou ser irmã mais velha outra vez. Oh meu Deus! Tenho de ir para casa. Quando é que posso ir para casa? A alegria de Emma era contagiante e, pela primeira vez desde que a doutora Walsh confirmara a gravidez, Sarah sentiu um sorriso genuíno espalhar-se pelo seu rosto. Sempre que quiseres, querida.
Sabes que é sempre bem-vinda. Vou reservar um voo hoje à noite. Isto é tão emocionante, mãe. Um irmãozinho ou irmãzinha. Estás a torcer por um menino ou uma menina? Saudável, disse Sarah automaticamente. Apenas saudável. Mas, enquanto ouvia Emma fazer planos para a visita, Sarah deu por si a desejar uma filha. Outra Emma. Outro espírito luminoso que pudesse preencher os espaços que tinham ficado silenciosos na casa ao longo dos anos. Depois de desligar, Sarah permaneceu muito tempo no recanto do pequeno almoço, ouvindo os sons da sua casa. O relógio de pêndulo no átrio a bater as horas, o suave zumbido do ar-condicionado, o murmúrio distante da voz de Robert a resolver os problemas dos outros com a sua eficiência característica. Ela devia telefonar à médica, marcar as consultas necessárias, começar a tomar vitaminas pré-natais. Devia investigar as recomendações mais recentes para a gravidez depois dos 45, ler sobre os riscos e precauções que moldariam os próximos 8 meses da sua vida. Em vez disso, encontrou-se a pensar no documentário de Emma, sobre mulheres que se reinventavam depois dos 50. Sarah tinha 26 anos quando se casara com Robert, 30 quando dera à luz Emma, 35 quando vendera o seu ateliê de design de interiores para se dedicar a tempo inteiro a ser mãe e esposa. Agora tinha 48 anos e estava grávida, casada com um marido milionário que via o filho deles como uma complicação pessoal. Em que momento, perguntou-se ela, tinha deixado de ser Sarah Mitchell, a pessoa, para se tornar Sarah Mitchell, o acessório? O telemóvel vibrou com uma mensagem de Robert. Jantar com Peterson esta noite. Não me esperes acordada. Mais um jantar de negócios. Mais uma noite sozinha na sua casa de 10.000 pés quadrados. Mais uma noite a perguntar-se quando é que o casamento dele se tornará numa série de compromissos de agenda e conversas educadas. Sarah olhou para a barriga ainda lisa, onde o filho deles crescia. Apesar das probabilidades, apesar do momento, apesar do óbvio desagrado de Robert. Pois bem, pequenino, sussurrou. Parece que, por agora, somos só tu e eu. O cardeal do lado de fora já tinha terminado o ninho. Um círculo perfeito de ramos e musgo, encaixado na curva do ramo mais forte do carvalho. Sarah observou a ave instalar-se no novo lar, as asas a envolverem o espaço onde em breve repousariam os ovos. Talvez fosse isso que ela precisava de fazer. Construir um ninho suficientemente forte para proteger o que realmente importava, independentemente de mais alguém entender ou não o valor daquilo que estava a criar. Rebecca Thompson atendeu ao segundo toque, a voz carregando a eficiência rigorosa que a tornará numa das advogadas de divórcios mais procuradas de Boston. Sarah! Que surpresa! Como estás? Sarah apertou mais o telemóvel, ainda sentada na cabine da cafetaria, enquanto o drama da sua humilhação pública se desenrolava atrás dela. A voz de Vitória baixara para um sibilo, mas as palavras ainda eram audíveis para quem prestasse atenção. Rebecca, preciso de te perguntar uma coisa, disse Sarah em voz baixa. Hipoteticamente. Oh querida. O tom de Rebecca mudou de imediato de profissional para pessoal. Quão hipotético estamos a falar? Sarah observou Robert a olhar para o relógio, provavelmente a calcular quanto tempo aquela cena demoraria a resolver-se antes do próximo compromisso. Se uma mulher em Nova York descobrisse que o marido tinha um caso, quais seriam as opções dela? Depende de muitos fatores. Há quanto tempo casados? Algum acordo pré-nupcial? Filhos? Bens? 22 anos. Sim, a pré-nupcial. Uma filha adulta e... A mão de Sarah moveu-se para a barriga. Outro filho a caminho. O silêncio no outro lado da linha disse tudo. Sarah, por favor, diz-me que isto é mesmo hipotético. Quem me dera que fosse. Onde estás agora? Sarah olhou em volta para a cafetaria, onde o barista limpava as mesas com nervosismo evidente, enquanto outros clientes fingiam não estar a observar. Um lugar muito público para uma conversa muito privada, exposta a todos. Consegues ir para algum sítio seguro? Onde possamos falar como deve ser? Seguro. Sarah quase riu. Já não sei o que isso significa, Rebecca. Eu pensei que estava segura no meu casamento, na minha casa, na minha vida. Achei que 22 anos significavam alguma coisa. Significam sim, querida. Significa que tens direitos. Significa que tens opções.
Mas preciso que te concentres para mim agora. Estás em perigo físico? Sarah lançou um olhar à Vitória, que agora espetava o dedo no peito de Robert enquanto ele tentava acalmá-la. Não creio. Mas a amante dele acabou de me empurrar ao chão à frente de metade de Manhattan. Estou grávida de 6 meses, Rebecca. O quê? A voz de Rebecca gelou. Isso é agressão. Chamaste a polícia? Liguei-te a ti primeiro. Ok, ouve-me com atenção. Documenta tudo. Tira fotografias se conseguires em segurança. Recolhe contactos de testemunhas. E sim, chama a polícia. Isto já não é apenas sobre o teu casamento, Sarah. É sobre protegeres-te a ti e ao teu bebê. Sarah sentiu algo mudar dentro do peito. Um endurecimento que não reconhecia. E quanto ao pré-nupcial? Que tipo de pré-nupcial era? Proteção básica de bens ou renúncia total? Não sei. Os advogados do Robert trataram de tudo. Eu só assinei onde me disseram para assinar. As palavras soaram-lhe patéticas, até aos seus próprios ouvidos. Eu estava tão apaixonada, Rebecca. Confiei nele completamente. Primeira regra. Para de te martirizar por teres confiado no teu marido. Segunda regra. Acordos pré-nupciais não são automaticamente inquebráveis. Há formas de os contestar, especialmente se houve alguma coação ou se as circunstâncias mudaram de forma significativa. Como uma gravidez inesperada. Como uma gravidez inesperada. Sarah, preciso que me ouças com muita atenção. Não assines mais nada. Não concordes com nada. Não tomes decisões financeiras importantes. E, pelo amor de Deus, não o deixes convencer-te de que isto é apenas um mal-entendido que podem resolver. Atrás dela, Sarah ouviu a voz de Vitória subir novamente. Não vou esperar mais 6 meses para tu ganhares coragem, Robert. Ou lhe contas hoje à noite ou conto eu. Queres que eu peça o divórcio? Disse Sarah, as palavras a saberem-lhe estranhas na boca. Quero que te protejas a ti e aos teus filhos. Há uma diferença. A voz de Rebecca suavizou. Querida, sei que isto é avassalador. Sei que não é o que querias. Mas, por vezes, a vida obriga-nos a agir. E quando isso acontece, temos de ser inteligentes. Sarah pensou no documentário de Emma, sobre mulheres que se reinventavam depois dos 50. Alguma delas teria já se sentado numa cafetaria a ouvir a amante do marido planear a sua destruição? O que precisaria de fazer primeiro? Ir para algum sítio seguro e depois voltar a ligar-me. Precisamos de discutir a estratégia, reunir documentação, perceber a tua situação financeira. Tens acesso a extratos bancários, declarações de impostos, contas de investimento? Alguns. Sarah percebeu-se de quão pouco realmente sabia sobre as suas finanças. Robert tratava de tudo, dava-lhe cartões de crédito e uma conta doméstica, pagava todas as despesas. Ela pensava que era generosidade. Agora perguntava-se se não teria sido estratégico. Ótimo, vamos precisar de tudo isso. Também quero que comeces a documentar tudo. Mantenha um diário de datas, horas, conversas. Grava coisas se conseguires fazê-lo legalmente em Nova York. Rebecca. A voz de Sarah era quase um sussurro. E se eu estiver a cometer um erro? E se isto for apenas uma crise de meia-idade e eu estiver a destruir o meu casamento por algo de que ele se pode arrepender? Sarah, ouve-me. O tom de Rebecca foi firme, mas carinhoso. Uma crise de meia-idade é comprar um carro desportivo ou começar a praticar paraquedismo. Ter um caso e deixar que a amante agrida tua esposa grávida em público não é uma crise. É uma escolha. A verdade atingiu Sarah como um golpe físico. Robert tinha feito escolhas. Provavelmente dezenas delas, nos últimos meses. Escolhera perseguir Vitória. Escolhera mentir a Sarah. Escolhera ficar parado enquanto outra mulher a humilhava em público. Não eram erros. Nem momentos de fraqueza. Eram decisões deliberadas. Senhora, o jovem barista surgiu junto à sua mesa, claramente ansioso por resolver a situação. Desculpe incomodar, mas, devo chamar a polícia? Aquela mulher empurrou-a com bastante força e a senhora está grávida. Sarah olhou para o rosto preocupado da rapariga. Depois para o telemóvel, onde Rebecca esperava uma resposta. E, por fim, para o marido,
que agora acompanhava Vitória até a porta enquanto ela continuava sua tirada. Enquanto a barista se apressava a sair, Sara levou o telemóvel de volta ao ouvido. Rebeca, acho que preciso de mais do que conselhos hipotéticos. Estou orgulhosa de ti, querida. Esta é a parte mais difícil, tomar a decisão de lutar por ti. O resto é apenas burocracia e estratégia. Estou assustada, admitiu Sara. Ótimo. Pessoas inteligentes ficam assustadas quando estão prestes a fazer algo corajoso. Mas, Sara, tu não estás sozinha nisto. Tens-me a mim, tens a Emma, e tens 22 anos de casamento que te dão direito a muito mais do que o Robert pensa que mereces. Pela janela da cafetaria, Sara viu Robert ajudar Vitória a entrar num carro à espera. Ele olhou uma vez para a loja, o rosto ilegível, antes de entrar ao lado dela. Não voltou a olhar para trás. Rebeca, disse Sara. Em quanto tempo podes vir a Nova York? Apanho o próximo comboio. À medida que as sirenes ecoavam ao longe, Sara percebeu que já não era a mesma mulher que entrará naquela cafetaria uma hora antes. Essa mulher tinha sido esposa, futura mãe, uma mulher que acreditava na permanência das promessas feitas 2 décadas antes. Esta mulher, a que agora estava sentada sozinha enquanto carros da polícia estacionavam à porta, era algo completamente diferente. Esta mulher ia lutar. 3 dias depois do incidente na cafetaria, Sara estava na biblioteca da sua mansão em Westchester, rodeada de caixas com documentos financeiros e a sentir-se como uma arqueóloga a escavar a própria vida. Rebeca tinha chegado de Boston nessa noite, trazendo um bloco legal, um gravador digital e 20 anos de experiência a ajudar mulheres a desfazer os nós complicados de longos casamentos. Começamos pelos extratos bancários, disse Rebeca, acomodando-se na poltrona de couro em frente à secretária de mogno de Robert. Precisamos de compreender o panorama financeiro completo antes de fazermos qualquer movimento. Sara abriu a primeira pasta, as mãos mais firmes do que tinham estado desde a humilhação de segunda-feira. O relatório policial já fora apresentado, Vitória Lawson enfrentava acusações de agressão e Robert estava hospedado no Hotel Carlyle enquanto resolviam as coisas. A frase dele, dita com o mesmo tom que usaria para falar de um pequeno conflito de agenda. Eis o que eu não entendo, disse Sara, retirando os extratos da conta conjunta. Temos reuniões financeiras trimestrais com o consultor do Robert. Eu vejo estes números a cada 3 meses. Como é que não percebi sinais de um caso? Rebeca levantou os olhos do bloco de notas. Por que não estavas à procura de sinais de um caso? Estavas a olhar para investimentos, fundos universitários e planeamento da reforma. A infidelidade financeira é diferente da infidelidade normal, e a maioria dos casos não aparece nos extratos bancários. Mas este aparece. Este pode aparecer. A Vitória Lawson tem gostos caros e o teu marido tem-na levado em viagens de negócios. Procura despesas que não reconheças. Restaurantes onde não jantaste, hotéis onde não ficaste. Sara passou o dedo pelas colunas de números. A sua formação em contabilidade de décadas atrás a regressar lentamente. Ali, uma despesa no Le Bernardi numa noite em que Robert afirmara estar em Chicago. Outra no Cardeia 2 semanas antes do seu aniversário. Mas ela não tinha recebido nenhuma joia da Cartier. Rebeca, olha para isto. A voz de Sara estava firme, mas as mãos já tremiam outra vez. $15.000 na Harry Winston. 3 dias depois de eu lhe ter contado sobre a gravidez. Rebeca inclinou-se, estudando o extrato. O que é que recebeste de presente nesse ano? Brincos de pérolas da Tiffany. Talvez uns $2.000. Então, onde estão os outros 13.000? Passaram as 2 horas seguintes a construir uma cronologia de irregularidades financeiras. Jantares de negócios ao fim de semana quando Robert dizia que estava a jogar golfe, despesas de hotel em cidades onde a empresa não tinha clientes, flores entregues em moradas que Sara não reconhecia. Isto é infidelidade financeira sofisticada, disse Rebeca por fim. Ele foi cuidadoso, mas não cuidadoso o suficiente. Estas despesas são todas dedutíveis como de negócios, o que significa que ele tem usado o dinheiro da empresa para financiar o caso. O estômago de Sara revirou-se. Isso é ilegal? É certamente antiético. E é motivo para contestar o pré-nupcial. Se conseguirmos provar um padrão de fraude financeira. A porta da frente soou e Sara ouviu a voz de Emma no átrio.
A filha voara de Los Angeles no dia a seguir ao incidente da cafetaria, chegando com malas e uma determinação feroz de apoiar a mãe no que viesse a seguir. Mãe! Emma apareceu à porta da biblioteca, trazendo um tabuleiro com café e sanduíches. Pensei que podias estar com fome. Sarah sentiu uma onda de gratidão por aquela jovem brilhante e determinada, que herdara o melhor de ambos os pais. Emma, lembras-te da Rebecca da faculdade? Claro! Emma pousou o tabuleiro e abraçou calorosamente Rebecca. Obrigada por vires. A mãe precisa de alguém do lado dela que saiba lutar. A tua mãe é mais forte do que imagina, disse Rebecca. Só precisa de se lembrar dessa força. Emma instalou-se no braço da cadeira de Sarah, a sua presença tanto reconfortante como energizante. Estive a pensar numa coisa. Disse. As mulheres do meu documentário, metade delas descobriu os casos dos maridos da mesma forma que a mãe. Através de irregularidades financeiras ou de uma humilhação pública. Há um padrão em como os homens de 50 lidam com a transformação de meia-idade. Sarah olhou para a filha com nova admiração. Que tipo de padrão? Convencem-se de que as esposas os estão a impedir de alcançar uma versão mais autêntica deles próprios. Normalmente envolve uma mulher mais nova, que representa a vida que acham que deviam ter tido. A voz de Emma trazia o tom analítico que usava nos seus filmes. A ironia é que eles não estão a transformar-se em nada. Estão apenas a trocar um conjunto de responsabilidades por outro. Uma mulher por outra. Isso é notavelmente perspicaz, disse Rebecca. E encaixa no padrão legal também. Homens que dizem que os casamentos são estagnados ou insatisfatórios, mas que lutam ferozmente para manter os benefícios financeiros de estarem casados. Sarah pensou na reação de Robert à sua gravidez, nos cálculos cuidadosos e preocupações com agendas. Já estaria ele a planear a saída quando ela lhe dera notícia do bebê? Empresariais e pessoais dos últimos 5 anos. O Robert vai lutar contra isto, disse Sarah, uma mão pousada na barriga cada vez mais proeminente. Com 28 semanas, já não conseguia esconder a gravidez atrás de camisolas largas e poses cuidadas. Deixa-o lutar. Temos documentação, testemunhas e uma queixosa muito simpática, que foi agredida pela amante dele em público. O sorriso de Rebecca foi cortante. E a namorada dele enfrenta acusações criminais. Não é exatamente a imagem que a Mitchell Holdings quer no relatório anual. O telemóvel de Sarah vibrou com mais uma mensagem de Robert. Desde que receberá os papéis, ele ligava e mandava mensagens constantemente, oscilando entre marido ferido e empresário calculista. Ele quer encontrar-se, disse Sarah, lendo a última mensagem. Diz que pode explicar tudo se eu simplesmente o ouvir. De maneira nenhuma, respondeu Rebecca. Não sem eu presente e não até completarmos a fase de Discovery. Neste momento, qualquer contato contigo é uma oportunidade para ele manipular-te ou intimidar-te. A porta do escritório abriu-se e Emma entrou, trazendo café e uma expressão carregada. Mãe, tens de ver isto. Entregou o telemóvel a Sarah, mostrando uma notícia no Page 6 com a manchete. Esposa grávida do CEO da Mitchell Holdings pede divórcio em meio a escândalo de agressão. O estômago de Sarah afundou-se ao ler o parágrafo inicial. Fontes próximas da família sugerem que o casamento tem estado em dificuldades há anos, com amigos a descreverem Sarah Mitchell como cada vez mais controladora e ciumenta à medida que o sucesso empresarial do marido crescia. Controladora e ciumenta? A voz de Sarah elevou-se. Não tenho sido controladora em nada nos últimos 20 anos. É uma estratégia clássica de RP, disse Emma, furiosa. O pai contratou uma empresa de gestão de crise. Estão a tentar controlar a narrativa, fazer-te parecer instável. Rebecca já estava ao telefone. É exatamente por isto que apresentamos o processo rapidamente. Ele vai tentar pintar-te como a esposa oportunista que usa a gravidez para extorquir dinheiro a um homem de sucesso. Temos de nos antecipar. Como se convocado pela conversa, o telemóvel de Sarah tocou. O nome de Robert apareceu no ecrã. Por um momento, ela sentiu-se tentada a atender. Parte dela ainda queria ouvir uma explicação. Encontrar uma forma de regressar à vida que pensava que partilhavam. Não, disse Rebecca firmemente. Qualquer coisa que ele diga agora é manipulação ou prova. Nenhum serve de nada. Mas o telemóvel continuou a tocar. E finalmente Sarah atendeu. O que queres, Robert?
Sara, graças a Deus. Precisamos de falar. Este pedido de divórcio é insano. Estás a destruir a nossa família por um mal-entendido. Um mal-entendido? A voz de Sara era gelo. A tua amante agrediu-me em público. Robert, tu ficaste ali a olhar. O que é que eu interpretei mal? A Vitória estava perturbada. Tinha estado a beber e interpretou mal algumas coisas que eu disse sobre o nosso casamento. Mas, Sara, ela não significa nada para mim. Tu e o bebê são a minha família. As palavras soaram ensaiadas, provavelmente escritas pela mesma empresa de RP que a rotulara de controladora e ciumenta. Se significamos tanto para ti, por que é que andas a dizer ao Page Six que eu sou uma interesseira instável? O silêncio prolongou-se tanto que Sara pensou que a chamada tinha caído. Eu não autorizei esse artigo, disse Robert finalmente. Mas tens de perceber. Este pedido de divórcio faz-me parecer que estou a abandonar a minha esposa grávida. O conselho está furioso. As ações estão a cair. Estás a prejudicar a minha empresa. Eu estou a prejudicar a tua empresa? Sara sentiu a tensão a subir-lhe no corpo, perigosa na sua condição. Tu é que exibiste a tua amante em eventos empresariais durante meses. Tu é que a deixaste atacar-me perante testemunhas. Mas, de alguma forma, a culpa é minha. Sara, por favor, vamos encontrar-nos em privado, só nós. Podemos resolver isto. Não. A força da própria voz surpreendeu-a. Nós não podemos resolver isto, Robert. Tu fizeste essa escolha quando decidiste que eu era uma complicação pessoal que precisava de ser resolvida. Ela desligou antes que ele pudesse responder, as mãos a tremer de adrenalina e fúria. Muito bem, disse Rebecca firmemente. Ele vai escalar agora. Provavelmente tentar pressão financeira. Estás preparada para isso? Que tipo de pressão financeira? Cartões de crédito congelados. Acesso restrito a contas. Descobertas súbitas de que os bens conjugais não são tão substanciais como pareciam. É uma estratégia comum. Tornar a esposa financeiramente desesperada para que aceite um acordo rápido e desfavorável. Emma levantou os olhos do telemóvel, onde passará os últimos minutos a ler respostas nas redes sociais ao artigo do Page Six. Mãe, nem tudo são más notícias. Há muita gente a apoiar-te. Há até uma hashtag, Women Supporting Women. Está em alta. Sara sentiu um calor inesperado no peito. Ah, sério? Espera, olha para isto. Emma mostrou-lhe o ecrã. Mulheres a partilhar as próprias histórias sobre independência financeira após abuso narcisista. Acordos de divórcio que mudaram as suas vidas. Transformações depois da meia-idade. A tua situação está a ressoar com muitas pessoas, disse Emma. Rebecca inclinou-se para ver o telemóvel. Isto é bom para nós, legalmente também. A simpatia pública importa em divórcios de alto perfil, especialmente quando há interesses empresariais em jogo. À medida que a tarde se transformava em noite, Sara deu por si a ler mensagem após mensagem de mulheres que tinham enfrentado situações semelhantes. Esposas que descobriram casos através de registros financeiros, mães acusadas de controladoras por esperar infidelidade, mulheres que reconstruíram as suas vidas depois de décadas de casamento terminarem em traição. As histórias daquelas mulheres davam-lhe força, mas também revelavam um padrão inquietante: as que tinham saído melhor dos divórcios. Foram as que lutaram desde o início, as que se recusaram a ser pintadas como vítimas ou interesseiras. Rebecca, disse Sara finalmente. Qual é o nosso próximo passo? Vamos ao ataque. Auditoria forense completa, depoimentos dos sócios de negócios, intimações para os registros de viagens e comunicações. Se o Robert quer lutar de forma suja, vamos mostrar-lhe o que isso realmente significa. Nessa noite, sozinha na sua mansão, Sara ficou no quarto do bebê e falou com a filha por nascer. A ecografia dessa semana tinha confirmado que o coração dela já sabia. Estava à espera de uma menina, que viria ao mundo no meio da maior luta da vida de Sara. O teu pai acha que estou a ser dramática, sussurrou para a barriga. Acha que devia aceitar ser substituída em silêncio, com graça, como uma boa esposa que conhece o seu lugar. Mas sabes uma coisa, pequenina? Eu não acho que boas esposas aceitem ser empurradas para o chão pelas amantes dos maridos. O bebê mexeu-se, um pontapé forte que fez Sara sorrir apesar de tudo. Isso mesmo, disse ela.
Somos lutadoras, tu e eu. E vamos mostrar ao teu pai e a toda a gente o que acontece quando subestimam uma mulher que já não tem nada a perder e tudo a proteger. Lá fora, o vento de novembro batia nas janelas da casa, onde ela pensara envelhecer com Robert. Mas, dentro do quarto onde planeava a chegada da filha, Sarah Mitchell sentia-se mais forte do que em anos. A mulher que fora derrubada naquela cafetaria já não existia. A mulher que estava agora de pé estava pronta para a guerra. Dezembro chegou com uma queda de neve precoce que cobriu a propriedade em vestir de branco imaculado, fazendo a mansão parecer saída de um postal de Natal. Sarah estava à janela do quarto, vendo a equipa de manutenção limpar a entrada circular, e tentou ignorar o facto de que aquele poderia ser o seu último Natal na casa onde criará Emma. Mãe! A voz de Emma soou da porta. A Rebecca está aqui com novidades. Sarah afastou-se da janela. Os movimentos agora cuidadosos com 32 semanas de gravidez. O bebê parecia crescer a cada dia, pressionando-lhe as costelas e tornando o sono quase impossível. Mas, com cada semana que passava, sentia-se mais determinada a levar a luta até ao fim. Rebecca esperava na biblioteca, a expressão impenetrável enquanto espalhava documentos sobre a mesa de conferência que tinham montado semanas antes. Temos problemas, disse sem rodeios. E temos oportunidades. Problemas primeiro, disse Sarah, sentando-se com a ajuda de Emma. O Robert está a tentar alegar que o bebê não é dele. As palavras atingiram Sarah como um golpe físico. Emma arquejou audivelmente e até Rebecca pareceu enojada com o que acabará de dizer. O quê? A voz de Sarah era quase um sussurro. Os advogados dele apresentaram ontem uma moção a pedir teste de paternidade. Alegam que, dado o estado do vosso casamento e o momento da gravidez, há dúvida razoável quanto à paternidade. Sarah sentiu o mundo inclinar-se à sua volta. Em todos os cenários que tinha imaginado, em todas as formas como pensara que Robert poderia lutar, isto nunca lhe ocorrerá. Mas isso é uma loucura. Eu não estive com mais ninguém em 22 anos. O único homem que beijei foi o meu marido. Eu sei, e tu sabes. Mas é uma estratégia legal, disse Rebecca, sombria. Se ele conseguir lançar dúvidas sobre a paternidade, pode evitar responsabilidades de pensão de alimentos e pintar-te como uma esposa infiel em busca de ganhos financeiros. Emma começou a andar de um lado para o outro, a mente de realizadora claramente a trabalhar nas implicações. Isto é assassinato de caráter. Ele está a tentar destruir a reputação da mãe de tal forma que ninguém acredite na versão dela dos factos. Exatamente, confirmou Rebecca. Tática de terra queimada. Ele já não está a tentar salvar o casamento ou proteger a família. Está a tentar vencer a todo custo. Sarah pressionou as mãos contra a barriga, sentindo o forte batimento do coração da filha debaixo das costelas. A menina que fora concebida num dos poucos momentos íntimos que ainda partilhara com Robert nos últimos meses, quando ele tinha sido terno, amoroso e lhe sussurrara o quão bonita ela era, mesmo aos 48 anos. Podemos lutar contra isto? Podemos. E vamos. Mas, Sarah, preciso que entendas o que isto significa. Ele vai tornar isto ainda mais feio do que alguma vez imaginaste. Se avançarmos, a tua vida privada, o teu casamento, a tua história sexual, tudo vai ser dissecado em tribunal. A sala caiu em silêncio, exceto pelo zumbido suave do sistema de aquecimento e o som distante dos limpa-neves na estrada. Sarah pensou na mulher que tinha sido 6 meses antes, a planear o quarto do bebê e a escolher cores de tinta, acreditando que o maior desafio seria gerir uma gravidez aos 48. Quais são as oportunidades de que falaste? Perguntou finalmente. A expressão de Rebecca mudou para algo que parecia satisfação. Esta jogada foi um erro da parte dele. É tão obviamente vingativa que vai sair-lhe pela culatra de forma espetacular. Nenhum juiz vai olhar para um homem rico a tentar negar a paternidade do filho da esposa grávida e vê-lo como a vítima. Além disso, acrescentou Emma, a voz carregada de raiva, tenho vindo a documentar tudo há meses. Tenho imagens dele a falar sobre o bebê, a mostrar entusiasmo, a fazer planos. Se ele quer alegar que tinha dúvidas sobre a paternidade, podemos provar que estava a mentir então ou que está a mentir agora. Sarah olhou para a filha com espanto. Tens filmado isto? Sou realizadora de documentários, mãe. É o que eu faço, documento a verdade.
E a verdade é que o pai estava radiante com este bebê, até decidir que tu eras um incômodo. Rebeca puxou outra pasta. Há mais. A auditoria forense voltou. E é ainda pior do que pensávamos. Ele tem estado a mover ativos para o estrangeiro de forma sistemática há mais de um ano. Isto não foi um caso espontâneo, Sara. Foi planeado. Quanto? Perguntou Sara, sem saber se queria realmente saber a resposta. 15 milhões de dólares nos últimos 18 meses. Escondidos em empresas de fachada, contas offshore, investimentos no negócio de construção do pai da namorada. Ele tem vindo a preparar este divórcio desde antes de ficares grávida. A traição era tão completa, tão calculada, que Sara sentiu-se quase desligada dela. Aquele não era o Robert com quem se casara, o homem que lhe segurara a mão no parto de Emma e prometera amá-la para sempre. Este era um estranho a usar o rosto do seu marido. E agora, o que fazemos? Expor tudo, disse Rebeca firmemente. Os bens escondidos, o caso, a linha do tempo do engano dele. Mostramos ao tribunal exatamente o tipo de homem com quem estamos a lidar. O telemóvel de Sara vibrou com uma mensagem de Robert. Vou buscar algumas coisas à casa esta noite. Por favor, não faças uma cena diante do pessoal. Ela mostrou a mensagem a Rebeca, que franziu o sobrolho. Ele já não pode aparecer em casa assim. O pedido de divórcio estabelece o teu direito à ocupação exclusiva durante o processo. Devo chamar a polícia se ele vier? Primeiro ligas-me a mim. Mas, Sara, quero que consideres outra coisa. Ele está a tentar intimidar-te ao aparecer sem aviso. Não deixes que consiga. Nessa noite, enquanto a neve continuava a cair lá fora, Sara ouviu o Mercedes de Robert a render no cascalho da entrada. Estava pronta para ele, sentada na sala de estar com Emma ao seu lado e Rebeca em marcação rápida. Ele entrou com a própria chave, sacudindo a neve dos sapatos caros e pendurando o casaco no armário da frente, como se nada tivesse mudado. Mas, quando entrou na sala e a viu à espera, algo lhe perpassou no olhar. Sara, disse cuidadosamente. Estás com boa aparência. Estou grávida de 8 meses do teu filho, Robert. Como esperavas que eu parecesse? Sobre isso. Sentou-se na cadeira em frente dela, o mesmo lugar onde receberá a notícia da gravidez meses antes. Acho que ambos sabemos que esta situação é mais complicada do que parece. Sara sentiu Emma enrijecer ao seu lado, mas manteve a voz calma. Que situação seria essa? Esta gravidez. O momento. As nossas dificuldades. A voz de Robert tinha o mesmo tom cuidadoso que usava em reuniões de administração ao dar más notícias aos acionistas. Acho que é melhor para todos obtermos clareza sobre os factos biológicos. Factos biológicos, repetiu Sara lentamente, deixando as palavras pairarem no ar. Queres um teste de paternidade para o filho que concebemos juntos na nossa cama de casal? Sara, sê razoável. Não temos intimidade regular há meses, sabes disso. E quando tudo começou, admitiste que a gravidez era inesperada. Porque pensei que era demasiado velha para engravidar. A compostura de Sara finalmente quebrou. Não porque andasse a dormir com outros homens. Não estou a dizer que andaste a dormir com alguém, respondeu Robert, mas o tom sugeria exatamente isso. Estou a dizer que as emoções estão exaltadas e devemos lidar com factos, não com suposições. As palavras pairaram na sala como gás venenoso. Sara sentiu a dor da filha tão agudamente como a sua própria, e algo dentro dela finalmente quebrou. Sai! Disse baixinho. Sara! Sai da minha casa! A voz dela estava mais forte agora, carregando a autoridade de uma mulher que finalmente via o marido com clareza. Leva o que vieste buscar e vai-te embora. E, Robert, da próxima vez que quiseres insultar-me ou questionar a minha integridade, falo através dos teus advogados. Acabei de fingir que és o homem com quem casei. Por um momento, pareceu que ele ia discutir, mas algo na expressão dela deve tê-lo dissuadido, porque simplesmente acenou e subiu as escadas. 20 minutos depois, tinha partido, deixando apenas o leve aroma do seu perfume e o eco de palavras que nunca poderiam ser retiradas. Mãe, disse Emma suavemente. Estás bem? Sara olhou em volta para a sala onde celebrara manhãs de Natal e festas de aniversário, onde lera histórias para dormir e ajudara com os trabalhos de casa, onde construíra uma vida que pensara durar para sempre. Sabes que mais?
Disse finalmente. Acho que sim. Pela primeira vez em meses. E não era mentira. O vento de janeiro uivava nos cantos do tribunal de Manhattan enquanto Sarah subia os degraus, uma mão pressionada nas costas, onde o peso da gravidez em termo se instalara como uma dor constante. Com 38 semanas, estava enorme, desconfortável, e absolutamente determinada a levar aquilo até ao fim. Deviam estar em casa, murmurou Rebecca, apoiando-lhe o braço enquanto subiam os degraus gelados. Deviam estar na cama, à espera do parto, não a lutar contra o ex-marido em tribunal. O meu ex-marido devia ter pensado nisso antes de decidir questionar a paternidade da própria filha, respondeu Sarah, o bafo visível no ar gelado. Além disso, a nossa filha merece ver a mãe lutar por ela desde o início. Emma caminhava do outro lado, carregando uma pasta cheia de documentos e com a expressão feroz que herdara de ambos os pais. O fotógrafo do Page Six está aqui outra vez, avisou. Estão à espera de mais um momento dramático que possam distorcer. Sarah lançou um olhar ao grupo de repórteres e fotógrafos à entrada do tribunal. 6 semanas de batalhas legais tinham transformado o divórcio num circo mediático, com artigos diários a dissecar cada requerimento e a analisar cada aparição pública. Deixem-nos olhar, disse Sarah. Já não me escondo. Dentro do tribunal, a equipa legal de Robert tinha se reunido como um exército. Sarah contou pelo menos 6 advogados em fatos caros, além do que pareciam ser investigadores privados e consultores de RP. A sua própria equipa consistia em Rebecca, 2 associados júniores e Emma, com a sua câmara sempre presente. David contra Golias, murmurou Rebecca. Exatamente como eu gosto. Robert estava sentado na outra mesa, parecendo mais velho do que os seus 52 anos. O estresse do divórcio e das acusações criminais contra Victoria tinham cobrado seu preço. O preço das ações da empresa caíra 12% desde que o escândalo rebentara e 2 membros do conselho tinham se demitido discretamente. Sarah tomou o seu lugar com cuidado, ajeitando o vestido de maternidade para acomodar a barriga. Quase de imediato, sentiu a filha mexer-se inquieta, como se pressentisse a tensão da sala. Ainda não, pequenina, sussurrou. Deixa a mamã terminar isto primeiro. A juíza, a honorável Patricia Williams, entrou com uma expressão que sugeria já ter ouvido o suficiente sobre aquele caso para uma vida inteira. Era uma mulher nos seus 60 anos, com cabelo grisalho de ferro e a postura firme de quem passará décadas a ver homens ricos tentarem manipular o sistema judicial. Vou deixar uma coisa muito clara antes de começarmos, disse a juíza Williams, acomodando-se atrás do banco. Este tribunal não tem paciência para teatralidades mediáticas ou assassinato de caráter. Estamos aqui para resolver a dissolução de um casamento e determinar o apoio adequado para os filhos menores envolvidos. Nada mais, nada menos. O advogado principal de Robert, um homem de rosto anguloso chamado Harrison Beck, levantou-se de imediato. Meritíssima, agradecemos a posição do tribunal, mas existem questões fundamentais sobre a legitimidade das alegações apresentadas. Senhor Beck, interrompeu a juíza, está a referir-se à questão de paternidade levantada pelo seu cliente? Sim, meritíssima. Dadas as circunstâncias do casamento e o momento desta gravidez, o meu cliente tem preocupações razoáveis. Senhor Beck, a voz da juíza Williams poderia ter cortado o vidro. Revisei a linha temporal desta gravidez, os registros médicos e o calendário de viagens do casal. A menos que o Sr. Mitchell esteja a alegar concessão imaculada, a matemática é bastante clara. Esta moção está negada e não quero voltar a ouvir falar de paternidade. Sarah sentiu uma onda de justificação tão forte que precisou de se agarrar à mesa para não se levantar a aplaudir. Ao seu lado, Rebecca rabiscou uma nota. Primeira ronda. Nossa. Beck tentou novamente. Meritíssima. Também existem questões sobre as motivações da requerente impedir o divórcio. O momento sugere que... Sugere, disse a juíza secamente, que a senhora Mitchell pediu o divórcio depois de ser agredida pela amante do marido em público. A não ser que esteja a argumentar que a agressão é fundamento para a reconciliação, sugiro que passemos às questões financeiras. Rebecca levantou-se com elegância. Meritíssima, preparamos uma análise abrangente dos bens matrimoniais, incluindo várias descobertas preocupantes sobre riqueza oculta. Durante as 2 horas seguintes, Rebecca apresentou o caso metodicamente,
Registros bancários mostrando transferências sistemáticas de ativos, recibos de viagem provando que o caso extraconjugal de Robert durava mais de um ano, despesas de negócio que claramente financiavam a relação com Vitória. Mas a prova mais devastadora veio da documentação de Emma. Videoclipes de Robert a falar sobre o bebê, a demonstrar entusiasmo por voltar a ser pai, a fazer planos para o futuro da filha. O contraste entre as suas declarações públicas e a sua posição legal atual foi devastador. Sr. Mitchell, disse a juíza Williams durante uma pausa, tenho curiosidade sobre algo. Neste vídeo de outubro, está claramente a discutir mobília para o quarto do nosso bebê. O que mudou entre outubro e dezembro que o fez questionar a paternidade? O maxilar de Robert enrijeceu. Meritíssima, estava a tentar ser solidário durante um período difícil. Ou, interrompeu a juíza, estava a planear a sua estratégia de saída e precisava de uma forma de evitar obrigações de pensão de alimentos. Protesto. Beck levantou-se. O tribunal está a fazer suposições. Sr. Beck, estou a fazer observações baseadas em provas. O seu cliente gastou 15 milhões de dólares a esconder ativos enquanto celebrava publicamente a gravidez da esposa. Isso sugere planeamento, não dúvida espontânea. À medida que a tarde avançava, Sarah viu a narrativa cuidadosamente construída do marido desmoronar-se peça por peça. O perito forense testemunhou sobre as empresas de fachada no estrangeiro. O investigador privado apresentou provas do caso extraconjugal de um ano. Até vários sócios de negócios de Robert testemunharam sobre a presença de Vitória em eventos da empresa. Mas o momento mais poderoso chegou quando Rebecca reproduziu gravações de chamadas telefônicas de Sarah com Robert, legalmente obtidas ao abrigo da Lei de Consentimento Unilateral de Nova York. A voz de Robert encheu a sala. Ela não significa nada para mim, Sarah. Tu e o bebê são a minha família. E 3 dias depois. Esta gravidez é apenas a tentativa dela de me manter preso num casamento que deixou de funcionar há anos. A contradição era tão gritante, tão obviamente manipuladora, que até Beck pareceu perceber que o caso estava perdido. Durante o último intervalo, Sarah levantou-se com esforço, as costas a doer e a filha a pressionar-lhe as costelas, e dirigiu-se à casa de banho. No corredor, cruzou-se com Robert. Por um momento, olharam-se. O homem que ela amara durante 22 anos e a mulher em que ela se tornará ao lutar contra ele. Sarah, disse ele em voz baixa. Isto não tem de acabar assim. Ainda podíamos resolver alguma coisa. Sarah olhou-o com algo próximo da piedade. Mesmo ali, perante a derrota completa, ele tentava negociar, encontrar uma saída que lhe poupasse dinheiro ou reputação. Robert, disse suavemente. Isto acabou no momento em que deixaste outra mulher empurrar-me ao chão enquanto eu carregava o teu filho. Tudo o resto desde então foi apenas burocracia. Quando o tribunal retomou para a leitura da sentença, Sarah estava pronta. Tendo revisto todas as provas e testemunhos, começou a juíza. Este tribunal considera que o Sr. Mitchell escondeu sistematicamente bens conjugais, manteve um caso extraconjugal com fundos do casal e tentou manipular este processo através de falsas alegações de paternidade. Sarah sentiu a filha dar um pontapé particularmente forte, como que a celebrar. Assim sendo, este tribunal ordena o seguinte: todos os bens escondidos serão devolvidos ao patrimônio conjugal e divididos equitativamente. O Sr. Mitchell pagará pensão de alimentos de 15 mil dólares por mês até a criança atingir a maioridade. A Sra. Mitchell ficará com a casa conjugal e receberá pensão de 25 mil dólares por mês durante 10 anos. Rebecca escrevia furiosamente, mas Sarah mal ouviu os números. O que importava era a verdade maior. Ela tinha lutado, e vencido. A filha cresceria sabendo que a mãe se recusará a ser descartada em silêncio. Além disso, continuou a juíza, dado que o Sr. Mitchell tentou esconder ativos e manipular este processo, será responsável por todas as custas legais de ambas as partes. Quando o martelo caiu, Sarah sentiu algo dentro do peito finalmente soltar-se. A mulher que fora derrubada numa cafetaria levantara-se, lutara, e vencera. Mas, mesmo enquanto a vitória a envolvia como um casaco quente, Sarah sentiu a primeira contração inconfundível apertar-lhe o ventre. A filha, ao que parecia, estava pronta para entrar no mundo. As dores de parto começaram no elevador do tribunal e intensificaram-se a cada andar descido. Quando chegou ao átrio, Sarah já se agarrava ao braço de Emma,
respirando através de contrações que pareciam reorganizar-lhe o corpo por dentro. Mãe! Disse Emma, aflita. Temos de ir já para o hospital. Ainda não, arquejou Sarah, encostando-se a uma coluna de mármore quando outra onda de dor a atingiu. A Rebecca precisa de terminar a papelada, garantir que o acordo fica devidamente registrado. Sarah, querida, disse Rebecca, aparecendo ao seu lado com uma pilha de documentos. A papelada pode esperar. Estás prestes a ter um bebê. Pelas janelas do tribunal, Sarah via o grupo de repórteres e fotógrafos que documentavam a sua batalha legal havia semanas. A ironia não lhe escapava. A filha escolhera nascer no mesmo dia em que a mãe garantirá o futuro delas. Senhora Mitchell, um jovem funcionário do tribunal aproximou-se nervoso. A juíza Williams pediu-me para lhe dizer que está a acelerar as ordens finais. Tudo ficará registrado dentro de 1 hora. Sarah acenou em agradecimento. E logo depois dobrou-se quando outra contração a atingiu. Ao endireitar-se, encontrou Robert de pé ali perto, o rosto pálido e incerto. Sarah, disse ele, hesitante, queres que te leve ao hospital? A pergunta era tão absurda que Sarah quase riu. Acho que já fizeste o suficiente, não achas? Emma já estava a chamar um carro, enquanto Rebecca juntava os documentos. Ao ajudarem Sarah em direção à porta, ouviram Robert chamá-la de novo. O quê? Disse ela, virando-se, apesar do protesto de Emma. Podes. Ele parecia lutar com as palavras. Podes avisar-me quando ela nascer? Sarah estudou-lhe o rosto, procurando algum traço do homem que um dia amara. O que viu, em vez disso, foi um estranho que passara meses a tentar destruí-la e agora pedia o privilégio de conhecer a filha. Vou pensar nisso, disse finalmente, o que já era mais bondade do que ele merecia. A viagem até ao Hospital Mount Sinai passou num turbilhão de trânsito e contrações cada vez mais intensas. Emma segurava-lhe a mão enquanto Rebecca tratava da logística, ligando a médicos e avisando o hospital de que estavam a caminho. Isto está mesmo a acontecer, arfou Sarah entre contrações. Está mesmo, e no momento mais perfeito, disse Emma com firmeza. Ela esperou que vencesses, mãe. Quis nascer em liberdade. A doutora Jennifer Walsh esperava quando chegaram, o seu rosto familiar um alívio no caos da urgência. Ora bem, Sarah, disse com um sorriso. Vejo que a tua filha tem um excelente sentido de timing. Vamos levá-la lá para cima e ver em que fase do trabalho de parto estás. As 12 horas seguintes passaram-se naquela realidade suspensa e estranha do parto. Sarah tinha se esquecido de como era absorvente, de como exigia cada grama de força e concentração. Mas desta vez foi diferente do nascimento de Emma, 24 anos antes. Desta vez, não esperava por um marido a regressar de uma reunião de negócios. Desta vez, o seu sistema de apoio estava completo sem ele. Emma documentava tudo com a sua câmara, criando aquilo a que chamou o primeiro capítulo da nossa nova história. Rebecca tratava do fluxo constante de chamadas legais e pedidos da imprensa a partir do átrio do hospital. E Sarah fazia força, sabendo que cada contração a aproximava do momento de segurar a filha que tanto lutara para proteger. Às 3h47 da manhã, no dia 15 de janeiro, Grace Elizabeth Mitchell entrou no mundo com um choro vigoroso que anunciou seu desagrado por ter sido expulsa do seu lar quente e tranquilo. É perfeita, disse a doutora Walsh, colocando a bebê no peito de Sarah. 3,7 quilos e absolutamente linda. Sarah olhou para o rosto enrugado e vermelho da filha e sentiu algo mudar de forma fundamental na sua percepção do mundo. Aquela pessoa minúscula tinha valido cada momento dos últimos 6 meses. Cada batalha legal. Cada instante de dúvida e medo. Olá, Grace, sussurrou. Eu sou a tua mamã. E tenho tanto para te contar. Emma chorava abertamente enquanto filmava os primeiros momentos da vida da irmã. Mãe, ela parece-se tanto contigo nas fotos antigas de bebê. Grace tinha os olhos castanhos de Sarah e o que parecia vir a ser o cabelo escuro de Robert. Sarah olhou para Grace, que dormia tranquilamente apesar da conversa. Eu só queria protegê-la. Queria garantir que cresceria a saber que as mulheres não têm de aceitar abuso narcisista ou manipulação financeira. E essa lição vai ecoar muito além deste quarto, disse Eleanor. Iniciaste algo, Sarah. Mulheres a apoiar mulheres. Recusar ser vítimas. Lutar pela independência financeira depois dos 50.
É um movimento, quer o tenhas planeado ou não. Nessa noite, quando as horas de visita terminaram e o hospital mergulhou no ritmo noturno, Sarah encontrou-se sozinha com Grace pela primeira vez. Caminhou lentamente pelo quarto, a filha quente e sólida nos braços, maravilhada com a transformação completa da sua vida. 6 meses antes, fora uma esposa tradicional, focada em gerir a casa e apoiar a carreira do marido. Agora, era mãe solteira, com um acordo de divórcio substancial, uma filha documentarista da justiça social e uma história que, aparentemente, inspirava outras mulheres a lutar por si mesmas. O teu pai queria conhecer-te, disse baixinho a Grace. Mas não tenho a certeza se já mereceu esse direito. Vai ter de provar que consegue pôr as tuas necessidades em primeiro lugar. E isso não é algo em que tenha mostrado grande talento, ultimamente. Grace agitou-se nos braços dela, fazendo aqueles sons suaves e sonolentos típicos de recém-nascidos. Mas sabes uma coisa, pequenina? Continuou Sarah. Nós não precisamos dele para sermos felizes. Não precisamos de mais ninguém para sermos completas. Temos-nos uma a outra. Temos a Emma. E temos mais independência financeira do que a maioria das mulheres alguma vez sonhou. Pela janela do hospital, Nova York brilhava na noite gelada de janeiro. Algures lá fora, Robert estaria provavelmente no quarto de hotel, a tentar perceber como reconstruir uma vida e uma reputação destruídas pelas suas próprias escolhas. Vitória enfrentava acusações criminais e o colapso da sua escalada social cuidadosamente planeada. Mas ali, naquele quarto silencioso, Sarah começava algo totalmente novo. Não a vida que tinha planeado, mas talvez a vida que sempre estivera destinada a viver. Bem-vinda ao mundo, Grace Elizabeth Mitchell, sussurrou. Deixa-me contar-te sobre a tua mamã. E sobre todas as coisas que vamos fazer juntas. 6 meses após o nascimento de Grace, Sarah estava de pé no interior vazio do que viria a ser o Second Chances Café, observando o caos da construção com a expressão satisfeita de uma mulher. A construir algo inteiramente seu. Serrim cobria todas as superfícies, canos expostos serpenteavam pelo teto e o cheiro de tinta fresca misturava-se com o aroma de café da máquina de expresso que ela insistira em instalar primeiro. Mãe, isto vai ser incrível, disse Emma, caminhando com cuidado entre o equipamento de construção enquanto filmava o processo de renovação. O seu documentário sobre transformações na meia-idade tinha evoluído para incluir a história de Sarah, e ela documentava cada passo da criação do café. Sarah ajustou Grace nos braços, maravilhando-se, como sempre, com a perfeição com que a filha se encaixava na sua anca. Com 6 meses, Grace era um bebê sério, que observava tudo com olhos escuros que nada perdiam. Parecia particularmente fascinada pelo barulho das obras e pelo desfile de trabalhadores que paravam para admirar. A localização é perfeita, disse Rebecca, juntando-se a elas depois de inspecionar a cozinha. Tinha vindo de Boston para o marco da chegada do mobiliário personalizado. Bem no coração do distrito empresarial de Manhattan. A poucos passos de 3 grandes escritórios de advocacia especializados em direito da família. Não o escolhi por causa dos advogados de divórcio, riu Sarah, embora reconhecesse a ironia. Escolhi porque é onde as mulheres vêm para pensar, para trabalhar, para tomar decisões que mudam as suas vidas. O café ocupava o rés do chão de um brownstone convertido, perto da Madison Avenue, suficientemente próximo do distrito financeiro para atrair mulheres de negócios, mas longe bastante do edifício do escritório de Robert para evitar encontros constrangedores. Sarah comprará o espaço com parte do seu acordo de divórcio, transformando de uma loja genérica em algo que parecia uma mistura de sala de estar, biblioteca e refúgio. Fala-me outra vez sobre o modelo de negócio, disse Emma, com a câmara ligada, enquanto Sarah caminhava pelo espaço. Café e conversa, disse Sarah simplesmente. Mas também workshops sobre independência financeira, clínicas jurídicas para mulheres a considerar o divórcio, grupos de apoio para mães solteiras. Um lugar onde as mulheres podem receber ajuda prática juntamente com seus lattes. A porta da frente soou e Jack Patterson entrou, trazendo plantas e o seu habitual ar de satisfação divertida. O investigador privado que ajudara a construir o caso de Sarah no divórcio tornara-se um amigo inesperado e agora ajudava a navegar as complexidades da gestão de um pequeno negócio. O sistema de segurança está instalado, anunciou. E tenho contactos na esquadra local que vão ficar de olho no sítio.
Já se começa a falar sobre o que estás a fazer aqui. E nem toda a gente aprova. Sarah sentiu o velho aperto da preocupação. A atenção mediática em torno do divórcio já tinha diminuído, mas ainda recebia mensagens ocasionais de ódio de pessoas que achavam que tinha sido demasiado gananciosa ou vingativa. Alguns dos associados de negócios de Robert deixaram claro que a consideravam uma traidora ao círculo social. Que tipo de desaprovação estamos a falar? Perguntou Rebecca, os instintos de advogada imediatamente em alerta. Nada de acionável, garantiu Jack. Só resmungos de certo círculo sobre mulheres a ter ideias acima da sua posição. O mesmo disparate de sempre de homens que acham que mulheres de sucesso são uma ameaça à ordem natural. Grace escolheu esse momento para soltar um choro indignado, como se tivesse compreendido a conversa e quisesse dar a sua opinião sobre homens que se sentiam ameaçados pelo sucesso feminino. Isso mesmo, querida, disse Sarah, embalando a filha. A mamã tem ideias bem acima da sua posição. E é exatamente aí que elas pertencem. O mobiliário personalizado começou a chegar nessa tarde. Mesas de madeira robusta para acomodar portáteis e documentos jurídicos, cadeiras confortáveis dispostas em pequenos grupos de conversa, estantes embutidas que em breve guardariam desde guias de planeamento financeiro a memórias de mulheres que reinventaram as suas vidas depois dos 50. Mas a peça central era a coleção de cadeiras que Sarah encomendara a um artesão local, cada uma única, desenhada para ser tanto bela quanto inabalável. Ninguém voltaria a ver uma cadeira ser-lhe tirada debaixo do corpo, não no espaço de Sarah. Senhora Mitchell. Uma jovem apareceu à porta, claramente nervosa mas determinada. Desculpe incomodar, mas ouvi falar do seu café. Sou a Jessica Shane e estava a pensar se... Entre, disse Sarah com calor, reconhecendo o olhar nos olhos da mulher. Era o mesmo que via no espelho há meses, durante o processo do divórcio. A expressão de alguém a reunir coragem para mudar a própria vida. Li sobre o seu caso, disse Jessica, olhando em volta para a zona em obras, sobre como lutou quando seu marido tentou descartá-la. Estou numa situação semelhante. O meu marido é 15 anos mais velho, muito bem-sucedido, e anda a ter um caso com alguém do escritório. Sarah passou Grace para Emma e deu toda a atenção à visitante. Como posso ajudar? Não sei se sou forte o suficiente para lutar como a senhora lutou. Tenho sido mãe a tempo inteiro há 8 anos. Não tenho carreira, não tenho dinheiro próprio. Tenho medo de que, se o enfrentar, perca tudo. Já estás a perder tudo, disse Sarah suavemente. A questão é se vais deixar que isso te aconteça, ou se vais tomar controle do processo. Durante a hora seguinte, Sarah, Rebecca e Jessica sentaram-se em caixotes de obra e falaram sobre opções, recursos e expectativas realistas do que poderia ser um divórcio. Quando Jessica saiu, levava o cartão de visita de Rebecca, uma lista de documentos financeiros a reunir, e algo de que estivera privada durante meses. Esperança. É para isto que este lugar serve realmente, disse Sarah a Emma, enquanto viam Jessica partir com mais confiança do que tinha chegado. Não é só o café ou os workshops. É sobre mulheres a ajudarem outras mulheres a acreditarem que valem a pena lutar por si. Ao cair da noite, quando os trabalhadores terminaram e foram embora, Sarah encontrou-se sozinha no café com Grace, que dormia no seu porta-bebés. O espaço estava silencioso, exceto pelos sons distantes do trânsito de Manhattan e pelo zumbido suave da máquina de expresso. Pensou na mulher que tinha sido um ano antes, a escolher cores para o quarto do bebê e a acreditar que o maior desafio seria gerir uma gravidez aos 48. Essa mulher tinha sido confortável, mas impotente. Segura, mas invisível. Amada, mas não respeitada. A mulher que agora se erguia naquele café inacabado era algo inteiramente diferente. Uma empresária. Uma mãe solteira. Um caso de sucesso em divórcio. E, aparentemente, uma inspiração para outras mulheres em luta. O telemóvel vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Vi o artigo sobre o seu café no Times. Queria que soubesse que me ajudou a deixar o meu marido narcisista no mês passado. Obrigada por me mostrar que era possível. Uma leitora agradecida. Mensagens semelhantes chegavam diariamente, de mulheres em todo o país que tinham lido sobre o seu caso e decidido lutar pela própria independência financeira e autorrespeito. Emma recolhia todas para o documentário, criando aquilo a que chamava uma irmandade digital de mulheres a apoiar mulheres.
Grace agitou-se no porta-bebés, abrindo os olhos escuros que pareciam absorver tudo sobre a nova aventura. O que achas, pequenina? Perguntou Sarah baixinho. Vamos mudar o mundo. Uma conversa de café de cada vez? A resposta de Grace foi um sorriso que derreteria o coração mais cínico. Vou tomar isso como um sim, disse Sarah, erguendo a filha nos braços. A tua mamã tem grandes planos para nós, Grace Elizabeth. Grandes planos. E a independência financeira para os concretizar. Lá fora, Manhattan brilhava com a promessa de mais um dia. Outra oportunidade para as mulheres se apoiarem umas às outras, lutarem pelo que mereciam, recusarem aceitar tratamento inaceitável dos homens poderosos nas suas vidas. Sarah Mitchell tinha encontrado a sua vocação, e era exatamente tão revolucionária quanto Emma previra. Um ano depois, Sarah estava atrás do balcão do Second Chances Café, a tirar cafés expresso enquanto Grace brincava no seu cercadinho portátil, tagarelando alegremente com as clientes habituais que se tinham tornado como família. A azáfama da manhã estava no auge, mulheres de negócios a apanhar café antes de audiências em tribunal, mães reunidas para sessões de grupos de apoio, mulheres mais velhas a participar nos workshops semanais de Rebecca sobre independência financeira depois dos 50. O café superara todas as expectativas que Sarah ousara ter destaque em revistas como o café mais inspirador de Manhattan. Tornará-se quase um local de peregrinação para mulheres em busca de inspiração e de ajuda prática com transições de vida. Mas, para Sarah, o mais importante era que se tornará exatamente o que tinha idealizado. Um lugar onde as mulheres podiam encontrar a sua força e reivindicar o seu valor. Sarah. Uma voz familiar fez com que ela erguesse o olhar da máquina de café. Victoria Lawson estava à porta, e parecia nada com a predadora polida que a empurrara 2 anos antes. As roupas de estilista tinham sido substituídas por jeans e uma camisola simples, o cabelo perfeito preso num rabo de cavalo, e o rosto mostrava a vulnerabilidade de quem vira sua vida completamente desmoronar. O café caiu em silêncio. Todas as clientes habituais conheciam a história. Sabiam que aquela era a mulher que tinha agredido a dona do espaço. Sarah sentiu a energia protetora da comunidade erguer-se à sua volta como um escudo. O que queres, Victoria? Perguntou calmamente, limpando as mãos no avental. Pedir desculpa. A voz dela era quase um sussurro. E perguntar se tens alguma vaga para alguém que precisa de uma segunda oportunidade. Sarah estudou-lhe o rosto, procurando sinais de manipulação ou cálculo. O que encontrou, em vez disso, foi arrependimento genuíno, e a espécie de desespero que vem de descobrir que a vida cuidadosamente planeada fora construída sobre areia movediça. Grace inclinou a cabeça, estudando Victoria com a seriedade herdada de ambos os pais. Depois, pousou-lhe a mão na face com a mesma ternura que mostrava quando Sarah estava triste. Até a minha filha tem mais inteligência emocional do que tu mostraste há 2 anos, disse Sarah baixinho. Eu sei, respondeu Victoria, levantando-se devagar. Eu sei que te magoei terrivelmente. E sei que não tenho o direito de pedir nada a ti. Mas, Sarah, este lugar representa tudo o que eu nunca entendi sobre mulheres a apoiarem-se. Quero aprender isso. Quero ser melhor. Sarah olhou para aquela mulher que fora amante do seu marido, que a agredira em público, que tentará destruir a sua reputação e roubar-lhe a vida. A antiga Sarah talvez tivesse guardado ódio, talvez até tivesse saboreado a queda de Victoria. Mas a mulher em que se transformará, ao lutar pelo próprio valor, compreendia algo diferente. Pessoas feridas ferem pessoas, e pessoas curadas ajudam a curar. Temos uma vaga de barista, disse Sarah finalmente. Salário mínimo. Sem benefícios até depois de 90 dias. E terias de completar o nosso programa de formação para funcionários em apoio a mulheres em crise. Os olhos de Victoria arregalaram-se. Darias-me mesmo uma oportunidade? Dava-te uma oportunidade de merecer uma oportunidade, corrigiu Sarah. Esta comunidade teria de te aceitar, e isso pode levar tempo. Terias de provar que entendes o que este espaço representa. Eu entendo, respondeu Victoria rapidamente. Quero entender. Quero aprender a ser alguém que vale a pena conhecer. Emma, que filmara discretamente a partir do fundo do café, aproximou-se agora com a câmera embaixo. Isto vai ser um epílogo incrível para o documentário, disse pensativa. O ciclo completo de crescimento e perdão. Ainda não é perdão, disse Sarah com firmeza. É uma oportunidade.
O perdão tem de ser conquistado com ações consistentes ao longo do tempo. Nas semanas seguintes, Vitória mostrou-se disposta a fazer tudo o que lhe pedissem. Limpava mesas, reabastecia os suprimentos, aprendeu a fazer café e, gradualmente, começou a participar nas conversas que surgiam naturalmente no ambiente de apoio do café. Sara observava-a atentamente, à procura de sinais do antigo comportamento manipulador. O que via, no entanto, era uma mulher a tentar reconstruir-se de raiz, a aprender a medir o próprio valor pelas suas contribuições, e não pelas suas conquistas. O momento de viragem aconteceu durante uma sessão particularmente difícil de um grupo de apoio. Uma jovem chamada Maria chorava enquanto descrevia o abuso financeiro do marido, a destruição sistemática da sua autoestima, as ameaças sobre o que aconteceria se tentasse deixá-lo. Sinto-me tão estúpida, soluçava Maria. Como é que deixei que me tornasse tão impotente? Como é que não vi o que ele estava a fazer? Vitória, que servia café em silêncio, falou de repente. Porque as mulheres são ensinadas a estar gratas pela atenção masculina, mesmo quando essa atenção tem um preço. A sua voz era suave. Somos ensinadas a medir o nosso valor pela nossa capacidade de manter um homem feliz, mesmo que fazê-lo nos obrigue a tornar-nos mais pequenas. A sala caiu em silêncio. Era a primeira vez que Vitória participava numa discussão do grupo. Passei 5 anos a tentar roubar o marido de outra mulher, continuou, a voz a ganhar força. Convenci-me de que lutava por amor, mas na verdade lutava pela segurança que achava vir de ser escolhida por um homem poderoso. Nunca parei para considerar que a verdadeira segurança vem de escolheres a ti própria. Maria ergueu os olhos através das lágrimas. Mas como se aprende a escolher a si própria quando se passou a vida inteira a escolher toda a gente menos nós? Começas por te rodear de mulheres que já aprenderam essa lição, disse Vitória, olhando em volta para o grupo. Ouves as histórias delas. Observas como reconstruíram as suas vidas. E práticas tomar decisões com base no que serve o teu crescimento, em vez do que serve o ego de outra pessoa. Sara sentiu algo mexer-se no peito. Não era perdão, mas era o início dele. Vitória estava a aprender as mesmas lições que Sara lutara tanto para dominar. Que o valor de uma mulher não dependia da aprovação masculina, que a independência financeira era uma forma de autorrespeito e que apoiar outras mulheres era o ato mais revolucionário que podia ser feito. Quando a sessão terminou e as mulheres começaram a sair para a noite de Manhattan, Vitória aproximou-se do balcão. Obrigada, disse simplesmente, por me dares uma oportunidade de me tornar alguém melhor. Sara olhou para aquela mulher que um dia tentará destruir a sua vida, e que agora passava os dias a ajudar outras mulheres a construírem as delas. De nada, respondeu. Mas lembra-te, Vitória, tornar-te alguém melhor é uma escolha que tens de fazer todos os dias. Eu sei, disse Vitória. E escolho isso todos os dias. Eu escolho. Mais tarde, nessa noite, depois de o café fechar e Grace adormecer no carrinho, Sara ficou à porta, olhando para Madison Avenue. 2 anos antes, fora derrubada no chão de uma cafetaria, humilhada e traída. Essa noite, era dona de um negócio próspero, mãe de uma menina feliz e inspiração de um movimento de mulheres a apoiar mulheres em todo o país. Emma juntou-se a ela na porta, câmara em punho como sempre. Mãe, alguma vez sentes falta? Perguntou. Da vida antiga, da segurança de seres casada com um ex-marido milionário. Sara refletiu seriamente sobre a pergunta. Pensou na mansão em Westchester, em nunca ter de se preocupar com contas ou decisões de negócios, em não enfrentar os desafios da parentalidade a solo. Pensou na mulher que fora, quando as maiores preocupações eram escolher cores de tinta e gerir o pessoal da casa. Sabes do que sinto falta? Disse finalmente. Sinto falta de acreditar que o amor era permanente e que as promessas significavam alguma coisa. Mas não sinto falta de ser impotente. Não sinto falta de ter o meu valor determinado pelas escolhas de outra pessoa. Grace mexeu-se no carrinho, fazendo sons suaves que indicavam que estava a sonhar. Sara alisou-lhe o cabelo escuro, maravilhada com a paz que a filha transmitia. Esta menina vai crescer a saber algo que eu tive de aprender da maneira difícil, continuou. Vai saber que o seu valor não depende da aprovação de nenhum homem. Vai saber que independência financeira não é egoísmo, é sobrevivência. E vai saber que mulheres a apoiarem-se não é apenas bonito, é necessário.
Emma chorava baixinho atrás da câmara. Mãe, construíste algo incrível aqui. Não apenas o café, mas toda esta comunidade de mulheres a aprender a valorizar-se. Construímos. Corrigiu Sarah. Todas nós juntas. Cada mulher que partilhou a sua história. Cada mulher que apoiou outra. Cada mulher que escolheu lutar por si em vez de aceitar o inaceitável. Ao prepararem-se para sair, Sarah olhou uma última vez para o café. As cadeiras personalizadas que nunca poderiam ser chutadas debaixo de ninguém. As estantes cheias de recursos para